Oi gente, tudo bom? Vocês já pararam para analisar quantas são as possibilidades distintas quando você lança dois dados ao mesmo tempo para a soma das faces? Pois é, essas e muitas outras situações, elas são resolvidas através de processos de contagem, no assunto análise combinatória. Venha comigo, eu sou Rodrigo Schiffler, esse é o canal Atalhos para Enem. Inscreva-se, deixe seu like e vamos nessa! Salve, salve galera! Tudo beleza? Vamos lá então, olha só. Vamos ver de forma sucinta a diferença entre arranjo e combinação, tá? Repare, arranjo é simples. A gente lê aqui, ó, arranjo de N elementos agrupados PAP. Daqui a pouco eu te explico direitinho o que é cada uma dessas coisas, tá? Primeiro, vamos definir? Arranjos simples são agrupamentos diferentes uns dos outros pela troca da natureza ou pela troca da ordem dos elementos que os compõem. Bom, repara só. Os números formados por dois algarismos distintos, escolhidos entre 1, 2 e 3 são... Bom, primeiro, você tem três elementos, beleza? Você tem três algarismos e você precisa montar números com dois algarismos distintos, beleza? Bom, veja se você concorda. 12 é uma opção, 13 é uma opção. 21, 23, eu não posso fazer essa listagem? Eu vou listar, repara só. Esses são os 6 resultados possíveis. Queria que você percebesse o seguinte. Quando você pega o 12 e o 13, eles são, obviamente, grupos, agrupamentos de elementos diferentes entre si, porque você trocou o algarismo 2 pelo algarismo 3. Ou seja, você trocou a natureza do elemento. Agora, quando você pega o 12 e o 21... você tem os mesmos elementos, você não mudou a natureza, você mudou o quê? A ordem. Ou seja, pense comigo, os 6 resultados possíveis são diferentes por usarem algarismos diferentes, ou seja, pela troca da natureza, ou por usarem os mesmos algarismos em outra posição, ou seja, troca da ordem. Isso é um exemplo de arranjo, pois isso aqui, ó, é um grupo cuja diferença entre os elementos é justamente a posição ou a natureza. Concorda? Então, arranjos, agrupamentos diferentes uns dos outros, ou pela troca da natureza, a exemplo do 12 e 13, ou pela troca da ordem, a exemplo do 12 e 21. Agora, só uma coisa. Se eu listo isso daqui, eu perco tempo. Tudo bem, aqui eu tenho 3 algarismos, e se fosse em outras situações, eu poderia gastar muito tempo. Existem fórmulas para a gente calcular o número de arranjo. Então, repara só. Aqui é um arranjo porque a ordem importa, beleza? Bom, eu tinha 3 elementos inicialmente, então o meu N é o meu total de elementos, eu tenho 3 elementos. Como eu vou montar grupos com 2 elementos, isso vai ser o meu P. Então a gente vai ler assim, ó. Isto é um arranjo de 3 elementos agrupados 2 a 2. Arranjo de 3 agrupados 2 a 2. Então vamos lá, olha só. Seja ANP o número de arranjos que podem ser feitos com N elementos agrupando-os PAP, que aí muita gente chama de arranjo de NPAP. Beleza. Bom, a fórmula para o cálculo do número desses arranjos é dada por, repara aqui, ó. O arranjo de NPAP é o fatorial de N dividido pelo fatorial de N menos P, que a galera costuma chamar de N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, olha só, condições de existência. Bom, NP naturais, já falamos que o fatorial está definido para números naturais, e até porque são número de elementos, como é que eu não vou ter número natural? Impossível. E aqui essa condição de que P tem que ser maior ou igual a 0 e N ser maior ou igual a P, bom, P maior ou igual a 0, acho que já está justificado. N ser maior ou igual a P, pense comigo, se N não for maior ou igual a P, você vai ter aqui no denominador o fatorial de um número negativo, e não existe. Fatorial é para números naturais. No exemplo anterior, era o arranjo de 3, 2 a 2. Isso seria 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Bora pensar o seguinte, então? Repara aqui. Como ficaria, então, o arranjo de 7,
2 a 2. Arranjo de 7 elementos agrupados 2 a 2. Aqui o N é 7, o P é 2. Beleza? Então vamos lá? Ó, N fatorial sobre N menos 2 fatorial. 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial. Bom, 7 menos 2 é 5, então vai ficar 7 fatorial sobre 5 fatorial. O que eu posso fazer? Eu desenvolvo o 7 fatorial até chegar ao 5 fatorial. Isso vai ficar como, gente? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Cancela o 5 fatorial do numerador com o 5 fatorial do denominador e isso vai dar 42. Tudo bem? Tranquilo? Bom, arranjo de 10, 3 a 3. Dá uma pausa aqui no vídeo e tenta fazer. Olha só. N é 10, P é 3. Como é que isso vai ficar? N fatorial sobre N menos P fatorial. 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3, 7. Ok? E aí o que você vai fazer? Desenvolver o maior até chegar no menor fatorial. Isso é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Cancelando 7 fatorial com 7 fatorial, 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720. Essa é a forma tradicional de se resolver, ok? Agora, pense aqui comigo. Você não está aqui assistindo esse vídeo para pegar uma informação que você pode pegar em qualquer lugar. Eu quero te dar uma dica. A dica do Digão, sou eu. Tudo bom? Repare. Se você quiser resolver a questão de forma mais rápida, o cálculo de forma mais rápida, você pode fazer o seguinte, ó. Vou pegar o arranjo de 7, 2 a 2. O que é 7 fatorial? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você quer uma dica? Do fatorial de 7, você só vai pegar os dois primeiros fatores. Como assim, Rodrigo? Do fatorial de 7, você só vai pegar os dois primeiros fatores. Olha para cá, por favor. 7 vezes 6. Quanto é 7 vezes 6? 42. E não conte para ninguém não, ó. 42. Peraí, Rodrigo, peraí. Não entendi muito bem não. Volta, porque eu vou colocar uma outra aqui para você fazer. Ó, repare. Arranjo de 10, 3 a 3. Qual é a dica? Fatorial de 10. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 1. Bom, como aqui o P é 3, você só vai pegar os 3 primeiros fatores, ó. 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Você se sai. Resolve rápido. Beleza ou não? Tranquilo? Sacou a dica? Essa dica é massa, hein? Beleza? Agora olha só. A dica, ela não serve para você esquecer a fórmula, porque tem questões que vão deixar as alternativas com a forma de fatorial. Então você precisa saber fatorial. Beleza? Precisa saber a fórmula de arranjo para resolver algumas questões, ok? Bom, combinações simples. Combinação de N agrupados PAP. Repara só. São agrupamentos diferentes uns dos outros apenas pela troca da natureza dos elementos que os compõem. Ou seja, repare, aqui o que há de mais importante é você sacar que a ordem não importa. Beleza? No arranjo, a ordem importa. Nas combinações, a ordem não importa. Bora ver um exemplo? Olha só. Os subconjuntos com dois elementos escolhidos do conjunto 1, 2, 3 são. Bom, repara. Você tem que lembrar que num conjunto a ordem dos elementos não altera. Por exemplo, o conjunto 1, 2, 3 formado pelos elementos 1, 2 e 3 é o mesmo conjunto formado pelos elementos 3, 2 e 1, 2, 1 e 3, 2, 3 e 1. Beleza? Num conjunto a ordem dos elementos não altera o conjunto, ele não muda o conjunto. Bom, se eu quero subconjuntos com dois elementos escolhidos dentre os elementos desse conjunto, eu só tenho três opções. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Não, Rodrigo, peraí, e o 2, 1? Foi o que eu acabei de falar. Um conjunto não muda quando você troca a posição dos seus elementos. Ou seja, esses três resultados possíveis, eles são diferentes apenas por usarem elementos diferentes, ou seja, apenas a troca da natureza. Em outras palavras, aqui a ordem não importa. Quando a ordem não importa, nós temos uma combinação. Combinação de 3 agrupados 2 a 2. Ó, arranjos, a ordem importa. Combinações, a ordem não importa. Vou sair para te mostrar então, ó. Repara aqui. Seja CNP o número de combinações que podem ser feitas com N elementos, agrupando-os PAP. A fórmula para o cálculo do número dessas combinações é dada por combinação de N PAP é N fatorial, dividido por N menos P fatorial, vezes P fatorial, com aquela condição de que P maior ou igual a 0, N maior ou igual a P,
e NP são números naturais. Bom, já discutimos essas condições de existência. Eu queria te chamar a atenção aqui para um detalhe. Se não tivesse esse P fatorial aqui, seria exatamente a fórmula do arranjo. Percebe? Se você não tivesse esse P fatorial, seria a fórmula de arranjo. Ou seja, poderíamos aqui então afirmar que a combinação é o arranjo dividido pelo fatorial de P. Beleza? Então, no slide anterior, seria a combinação de 3 de 2 a 2, 3 fatorial, sobre 3 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Vamos para exemplos? Se liga. Olha só. Combinação de 7 2 a 2. N fatorial, 7 fatorial, dividido por N menos P fatorial, vezes P fatorial. Beleza? 7 menos 2, 5 fatorial. Aí vamos usar a técnica do cancelamento. Eu vou desenvolver o 7 fatorial até o 5 fatorial. Então vai ficar assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que vai dar para cancelar. E o 2 fatorial eu desenvolvi. Eu desenvolvi o fatorial de P. Minha gente, 7 vezes 6 é 42, dividido por 2 dá 21. Ou, se quiser ganhar seu tempo, 6 sobre 2 é 3. 3 vezes 7 é 21. Combinação de 10 3 a 3. Pausa o vídeo e tenta fazer aí. Olha só, N é 10, P é 3. Isso vai ficar como 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. 10 fatorial sobre 7 fatorial vezes 3 fatorial. Vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no 7. Então, olha só. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, que já cancela com 7 fatorial do denominador. E o 3 fatorial eu desenvolvi. Bom, 10 vezes 9 vezes 8 é 720, que dividido por 6 vai dar 120. Se você não quiser perder seu tempo, você cancela 8 com 2, 9 com 3. Beleza? Bem mais fácil, vai ficar 4 vezes 3, 12, vezes 10, 120. Agora, o que eu já falei anteriormente, você não está aqui no nosso canal, para ficar vendo algo que você vai ver em qualquer lugar. Dica do Digão, sou eu. Se ligue. Combinação de 7, 2 a 2. Você lembra que eu acabei de lhe dizer que a combinação é o arranjo dividido pelo fatorial de P. Qual é a dica para o arranjo de 7 2 a 2? Do fatorial de 7, você só vai pegar os dois primeiros fatores, 7 vezes 6. Só que isso é uma combinação. Qual é a novidade na fórmula? O fatorial de P. Então você vai dividir pelo fatorial de 2. Acabou, 2 vezes 1. 6 corta com 3, ou 6 corta com 2, 3 vezes 3, 21. Quer ver? Tenta montar a dica aí. Pausa e tenta fazer a dica. Vou fazer. Se fosse arranjo, 10 vezes 9 vezes 8, com os três primeiros fatores, 10 vezes 9 vezes 8. Como é combinação, você vai ter que dividir pelo fatorial de P, que nesse caso é 3. Como é o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1. Galera, mesmo cálculo, ó, mesmo cálculo. 120, aí você sai de forma muito mais rápida. Então, ó, arranjos, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Ou você utiliza as fórmulas, ou você sabe a dica do Digão. Valeu? Obrigado por assistir o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Fui!